O problema é que... O problema é Os que... dois que você tem? É. Aqui é Daniel Anandi do Rolando 20 e você está ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindo a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. E eu, Tassi. E hoje nós vamos falar sobre casas mal assombradas. Nossa, esse tema é batido, hein? Pelo menos em Hollywood. Clichêzão, né? E na literatura também, cara. Eu fiz uma listão aqui das obras mais importantes que contém casas mal assombradas e eu fiquei arrepiado. Mas sinceramente eu pensei que hoje vocês iam fazer a música de Space Ghost depois que eu falar as casas mal assombradas. Do Space Ghost? Mas o que tem Space Ghost a ver com os casos mal assombrados? É uma música legal que dá pra encaixar nessas horas, assim. Vamos falar de zumbis. Aí não dá pra você cantar Space Ghost, porque aí denuncia, né? Tipo. Eu não vou nem comentar. Antes de a gente entrar nos recados, avisos e cartas e promoções, o Rodolfo não está aqui novamente. Vocês sabem, vocês só me falaram que ele não viria. Então por que ele não veio hoje? Ele só falou que não viria. Quando um homem não diz por que não vai fazer alguma coisa, nós sabemos. Então os comentários dessa semana. Tem coisa bastante atrasada pra gente comentar. Deixa eu pegar aqui qual vai ser o primeiro. Ah, sim. Vocês lembram que eu falei alguns episódios atrás? Naquele negócio sobre discussão se viagem no tempo, seria steampunk, não sei o que, aquelas coisas. O Ivan, do blog Atributo RPG, me corrigiu. Assim, corrigiu não. Ele me disse, talvez o que eu estivesse querendo dizer com aquilo, aquela tecnologia no passado, não seria steampunk, né, que eu falei. Ele sugeriu que fosse dieselpunk. Fork metal. Pois é. Por um lado é a mesma discussão, né? Ele sugeriu até um site que tem uma postagem sobre isso, multirpg.blogspot.com, o link está na show notes, que eles têm um texto sobre os vários subgêneros, sabe? Começando com cyberpunk e indo pro pós-steam, atomic punk, umas coisas assim. Nossa, como que é um atomic punk, né? É o fork metal mesmo. Porém, a descrição deles do dieselpunk me parece muito interessante. Eu acabei indo procurar em outros lugares depois que eu li, mas o que eles falam lá nesse blog já é bom o suficiente. O dieselpunk é como seriam os anos 50 e 60, os anos 1950 e 1960, se tivesse realmente existido uma era steampunk. É a evolução natural do steampunk. Então as máquinas já são movidas a diesel, sabe, motor de combustão interna, né? E são máquinas gigantes, porque os motores a diesel são gigantes. Mas é basicamente um steampunk pós-invenção do motor de combustão interna. Nossa, imagina... É Mad Max, né? Mais ou menos, porque tem as máquinas, tem os robôs gigantes, sabe? Que nem aquele joguinho... É um Mad Max se ele fosse feito no Japão. Exatamente. Mad Max japonês. Power Ranger, né? Sabe, Mad Max Power Ranger. Nem tanto, porque não tem um robô gigante. Sabe aqueles... Vocês jogaram aquele joguinho quando a gente foi na RPG com o Nazimechas? Não. Eu vi que você jogou, né? Eu não... Eu queria jogar. O Anand chamou pra jogar. Parecia fantástico. Eu já tinha marcado pra jogar um jogo de exemplo do D&D Minis. Eu achei fantástica a proposta das Nazimechas. Imagina, tem um RPG, caramba, Blitzkrieg, não é Blitzkrieg, é uma coisa assim, eu não vou lembrar, depois eu coloco nas show notes. Tem um RPG já de uns 10 anos que é desse jeito. É a Segunda Guerra Mundial, mas com robôs, não robôs gigantes, mas tipo Battletech, tipo MechWarrior, só que na Segunda Guerra Mundial. Então é o dieselpunk, sabe? Como é que chama esse jogo? Blitz? Não vou lembrar. Só uma correção, Battletech são robôs gigantes. Não no jeito japonês de um robô gigante. Alguém não invoca ele, né? Nem tem um relógio que fala com robô gigante, mas... Não é nem um robô gigante, é um minídeo, né? Battletech tem vários que são minídeos. Não, tem os Valkyries, que é a tecnologia perdida, mas tem o Atlas. O Atlas é um humanoide. Ah, é? Então como é que eu vou descrever? Eu me refiro aos robôs tipo... Tipo o ED-209 do Robocop?
Que ele é bípede, mas não é humanoide. Exatamente, só que você... E nem gigante, né? E nem gigante. É que são grandes, porque você tem robôs do MechWarrior de tudo que é tamanho, mas os robôs do jogo MechWarrior não são humanoides, eles têm aqueles pods em cima. E não, tem alguns que são humanoides, tem outros que não são, tem um que até vira um caça, ele é Transformer. Esse é o Valkyrie, que é da tecnologia perdida. Da única vez que eu joguei. Nós jogamos uma sessão, foi um fim de semana, foi sexta, sábado, domingo, direto, com acho que o Fábio narrando. E claro que ele deu pra gente 3 Valkyries, porque como não jogar, três moleques acabaram de assistir, como é que chama aquele? Robotech, tem que jogar com os Valkyries, né? Tanto é que de um dos jogadores ele foi destruído completamente e aí não tinha como recuperar, a tecnologia perdida. Mas ele acabou ganhando um robô melhor lá, não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Joguei uma vez só, adorei o jogo. É divertidíssimo se você gosta de um jogo mais... Não é realista, como é que chama quando o jogo tenta reproduzir? Simulacionista. É um jogo simulacionista, então é divertidíssimo se você gosta do combate tático, mas não tenha pressa para jogar MechWarrior. Eu tenho e nunca joguei. O final de semana inteiro levou quantos combates? Um combate? Nossa, sábado, domingo foram 2 combates. 2 combates. Tava brincando. Não, teve o combate no começo para apresentar as regras do jogo pra gente, teve o grande combate no final, sabe? O resto foi ou o Dogfight, que eu acho que o jogo, eu não lembro que versão que a gente jogou, já tá na... não, a gente jogou a última edição da empresa anterior, que era o MechWarrior. Depois essa empresa quebrou, aí a WizKids comprou os direitos e voltou o nome original, que é Battletech. Né? Battletech? Isso, né? Vixe. Battletech é o jogo de miniaturas e era o RPG. Aí depois lançaram uma nova edição do RPG chamada MechWarrior, porque ia se focar mais no cara que tá lá dentro. E era essa versão que a gente jogou, que era da FASA. FASA, isso. Apesar de, tipo assim, tinha umas regras muito legais, tanto para a criação do personagem, e tinha regras muito legais para Dogfight. Dogfight é a luta de caça, né? Usando mais a visão do que instrumentos, né? As regras eram muito boas, a gente teve a maior parte dos combates foram dogfights e foram muito ágeis, foram combates muito gostosos de fazer. Eu lembro daquele sistema que ele tinha níveis, né? Tipo, regras nível 1, pra você jogar... Jogo mais simples. Jogar. Nível 2, você não sei o que lá. Nível 3, já tem caça e avião. Nível 4, estação espacial. Eram umas coisas dantescas assim no nível 4. Mas eu achava divertidíssimo aquele simulacionismo de você ter que tomar cuidado para não disparar todos os seus mísseis de uma vez, porque você tinha que calcular lá a dispersão de calor. E se você não e os seus dispersores de calor tinham uma taxa, e aí se você estourasse aquela taxa, partes do seu robô iam deixar de funcionar. Era divertidíssimo. Se você gosta de combate estratégico e ações táticas num combate estratégico, o jogo era maravilhoso. Eu não sei se hoje, depois de todos os RPGs indie que eu entrei em contato, eu curtiria tanto. Mas eu acho que se eu tiver um clima certo, assim, eu adoraria jogar de novo. Mas eu acho que é mais legal ver a versão mais nova, né? Tá com uma versão mais nova. O WizKids quebrou, acho que é isso, não foi a fase que quebrou. O WizKids comprou os direitos, aí a WizKids quebrou, outra empresa pegou os direitos. Essas... Bem, eu não sei. Eu prefiro jogar MechWarrior no computador. Cara, fantástico. O único que eu não gostei foi o 4. O MechWarrior 4, que foi pela Microsoft, eu achei ele fraquíssimo. Mas o 3 era maravilhoso, cara. A gente... Não sei se você participava quando a gente montava aquelas sessões em rede? Do MechWarrior, não. Do MechWarrior, não. Cara, era muito bom. O Aloysio, de vez em quando, inventava de pegar um elemental, chamava? Que era o bichinho. Era um hominho, entendeu? Os robôs são gigantes, tinha um hominho. E era um porre. Porque assim, você desse um tiro, o bicho morria de não sobrar nem a cara dentária para identificação depois. O duro é que ele andava muito rápido, porque ele era um homem na armadura. Às vezes ele passava debaixo de você. Era um porre, a gente teve que proibir ele de pegar um ético elemental, que chama. Porque era muito chato, cara. Era muito chato, mas o jogo era muito gostoso. A gente pegava aqueles cenários de, tipo, Júpiter, assim, pouca gravidade, e não tinha solo, eram só umas bases espaciais. Nossa, o jogo era muito bom. Depois do 4 saiu outro, não? Cara, vai sair um novo agora, não sei que número que é. Teve bastante jogo de estratégia, acho que teve 2 Mech Commanders, mais um que eu não lembro o nome. Mech Commander, mas é diferente esse Mech Commander? Ele é isométrico. Que legal, um jogo de estratégia. De estratégia. Como é que chama isso? RTS, Real Time Strategy. Mais ou menos. Só que assim, você não construía os robôs. Você era tipo comandos. Entendi. Você tinha lá a sua equipe de mechas e ia fazer alguma coisa. Que louco. Nossa, eu não vi nada desse jogo. Nada. Vocês estão falando grego pra mim. Eu tive uma época que eu era muito fissurado em RTS.
Seu filisteu. Depois você considera um gamer. Fala assim, porque eu sou um gamer, não conhece esses jogos clássicos. Ele é um new gamer, né? Não, eu sou da época de console, pô. Você joga de Fear pra cá, né? Não, eu sou da época de console. Você já ouviu falar daquele videogame que chama Super Nintendo? Eu tinha um Mega. Você era que nem eu, você era fã da SEGA, né? Eu também. Não Nintendo. Nintendo é só agora, antes era SEGA. Seus filisteus. O próximo comentário é do... Cadê o nome dele? Meu Deus. O próximo comentário é do Meu Deus. Gente, eu não notei o nome do Nossa, cara. se Deus mandou um comentário pra gente, é melhor a gente ler, né? Eu não lembro. Nossa, eu não notei quem foi, cara. Bom, um ouvinte escreveu: E aí, povo, na sessão 36. Acabei encontrando vocês pelo ZBcast, eu acho. Bom, tenho que admitir que eu vi nos episódios sobre o tempo e viagens temporais, não fiquei muito empolgado, porque achei meio... isso aqui é esse aqui é meio do... Do Oli. Isso, porque eu... agora eu entendi porque eu peguei isso aqui. Eu peguei todos os comentários dele, porque ele reclamou que a gente não respondeu a pergunta dele. Eu falei, cara, mas ele não fez uma pergunta. Aí eu voltei em todas as postagens que ele tinha comentário, e ele não fez pergunta nenhuma. Então, olha, a gente não respondeu sua dúvida, porque a gente não sabe que dúvida que é. Manda um e-mail. Ele mandou uma mensagem assim: ninguém entende o que o Oli fala. É verdade. O Oli... Nós não entendemos ainda. Qual que é a pergunta? Manda um e-mail pra gente, que aí a gente sabe... Uma pergunta direta. E assim é mais fácil a gente achar, né? Caso a gente precise procurar seu e-mail depois, a gente sabe onde tá, né? Tá na caixa de correio. Tem agora também um e-mail. Esse e-mail ele foi mandado dia 9/10. O Luciano Nunes fala que não escreveu antes, está se cadastrando no TPK agora, mas já acompanha a gente há um tempão. Mas ele gostou muito da melhoria, do fato de a gente ter ficado mais natural, e especialmente a adição do TAS. Ele fala que a gente ganhou o XP e passou de nível. Para concluir esse primeiro contato, ele escreve uma pergunta. Vocês já pensaram em ocupar mais espaço do site com alguma forma de texto? Notícias, resenhas, aventuras, dicas? Sei que daria um trabalho muito grande e eu mesmo não entendo nada de internet, não tenho a mínima ideia da quantidade de trabalho extra que isso daria. Mas assim como eu, muitos dos seus ouvintes podem ter o mesmo pensamento. Vocês têm muito conteúdo para acrescentar no RPG, não ter uma ideia original do trabalho de vocês, etc, etc. A gente não faz isso, primeiro, porque a proposta do Voz da Terceira Terra, daquele blog, é ser só uma plataforma de divulgação do podcast, porque o importante mesmo é o feed, né? E, por outro motivo, nós temos um projeto paralelo, que é o Notícias da Terceira Terra. A gente ainda não divulgou, porque ele está meio que no beta, né? Mas acho que já está na hora de divulgar. Inclusive, hoje mesmo, eu estava conversando com o Iastromo. O Iastromo está nos auxiliando na programação do blog, auxiliando bastante, assim, coisas que nós sozinhos não dá conta de fazer. E ainda está numa versão beta, já tem muita postagem, e até então não estávamos divulgando, porque o site estava meio amorfo ainda. Agora já estamos amorfo, quer dizer que ele era uma esponja. Não tinha... E agora acho que já está na hora de divulgar mesmo. O blog é noticias.terceiraterra.net. Essa ideia começou quando me dei conta de que tinha muita gente que postava em seus blogs isolados na blogosfera textos bem legais sobre RPG que ninguém conhecia. Especialmente porque eram pessoas sozinhas que só escreviam em seus tempos livres, e esses tempos livres eram irregulares, então a postagem não era regular. Eu pensei, por que não juntarmos todos num grande blog? E de modo que você não tem que se preocupar com a frequência da sua postagem, porque vai sempre ter alguém postando. Uma coisa no estilo do D3 System, do Paragons, do Pessoatopia, do Imaginalta, enfim. Todos esses grandes blogs, me desculpem aí o pessoal do outro blog que eu não lembro o nome, mas vocês são fantásticos. Que eu vou cortar isso? Então, surgiu Notícias da Terceira Terra, noticias.terceiraterra.net, e estamos constantemente abertos a novos usuários, novos autores. Estamos o tempo todo abertos a novos autores. Você quer escrever sobre RPG, mas ou já tem seu blog, ou você tem seu blog que você escreve com pouca frequência, ou você não tem um blog e queria escrever com mais frequência, manda e-mail pra gente, manda e-mail pro Vozes mesmo, ou entre em contato através dos comentários lá. E entra, pode escrever o que você quiser. É sobre RPG ou assuntos marginalmente relacionados a RPG, né? É isso aí. Bem, o último recado, eu vou comentar no Voz de Fundo, hoje eu vou deixar o recado. Eu não sei quem, se não me engano foi o Dreamer ou alguma outra pessoa do TPK, fez um grupo de discussão. Foi o Samuel. Foi Samuel DW, né? Isso. Fez um grupo de discussão no MSN.
Ah, tá. Todo mundo tá conectando, tem sempre gente falando lá, então quem quiser tem um tópico do TPK, esse que vai estar na show notes. E é só entrar lá, pede pro Samuel cadastrar e você pode participar do... Esse tipo de comunidade é fantástico para quem está sempre com o MSN aberto, né? Com o Live Messenger aberto, esse tipo de comunidade é fantástico. Eu esqueci de mais uma coisa. O Júlio, do RPG Araraquara, ele não sabia que... Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o site da RPG Araraquara está fora da hora há uma semana já, né? Então, ele entrou em contato com você? Entrou em contato comigo. Ele falou que não estava sabendo daquilo, mas ia entrar em contato com o webmaster. O site é www.rpgararaquara.com, mas ele está fora da hora há um tempão. Inclusive, eu fiz um hot link para o banner. Né, e o banner está fora, né? E ele pediu uma correção, que é a 4ª edição do RPG Araraquara. Não é a 3ª, essa é a 4ª edição. E ele convidou você, Neto, para uma mesa redonda de narradores, né, cara? Então, foi muito legal isso. Então, eu não faço ideia de como fazer uma mesa redonda de RPG, né? Olha, a mesa redonda no Brasil, na mesa redonda. Na mesa redonda todo mundo é amiguinho e concorda um com o outro, entendeu? Agora, se você fazer uma mesa redonda de verdade, como deveria ser feito, você põe com lenha na fogueira, entendeu? Você fala uma coisa controversa ou discorda categoricamente de alguém e só pelo prazer da discussão. A proposta de uma mesa redonda é essa. A primeira vez Vou que discutir. Porque se você faz uma mesa redonda em que todo mundo concorda, ninguém está ganhando nada. O legal de você ver uma mesa redonda é você ver pontos de vista diferentes e as argumentações desses pontos de vista. Na Unesp, era raro a gente ver uma mesa redonda. Direto chamava um monte de professores para fazer uma mesa redonda. Eles eram todos compadres e todos ficavam lambendo um ao outro. Era difícil sair uma mesa redonda com discussão. Essas mesas redondas eram as únicas que valiam a pena, porque a Unesp filma todas as mesas redondas. Eram as únicas que valiam a pena você pegar para assistir depois. Tanto é que eram as únicas que tinha alguém pegando para assistir. Porque teve discussão e você sai de lá com alguma coisa. Mas para discutir alguém tem que realmente ter um tema para abordar, né? É por isso que na língua portuguesa nós temos a expressão advogado do diabo. Não. Bem, se você estiver lá, você pode até fazer isso, eu não. Não, eu vou estar lá na plateia gritando uhul! É isso aí! Morde a orelha dele! Então, eu não faço ideia, ó. Mesa redonda, posso até tentar, nunca fiz uma, mas... Possivelmente vai estar eu, o Rubens, o grande arquimago e o Rodolfo. Vai ser legal. E cara, por que a gente tá falando de Casa Mal Assombrada mesmo? Porque dia 31 é dia das bruxas. Lá vem ele, gente. De novo, cara. Meu Deus do céu. Casas Mal Assombradas. Esse é um tema que aparece na literatura humana desde a Roma Antiga. Você tem textos, eu não vou lembrar de jeito nenhum, mas tem 2 grandes autores romanos que escreveram histórias sobre casas mal assombradas. Quer dizer, a casa mal assombrada, o casarão mal assombrado é conhecido há muito tempo. Tem uma das histórias, um dos contos das 1001 Noites é sobre um palácio mal assombrado, e um monte de outros programas de TV e filmes. Tem um documentário do Discovery Channel que chama Assombrações. O documentário é péssimo, sabe? É muito ruim. Só que metade das assombrações são presas a um local, uma casa. Então acho que é melhor a gente começar definindo esse lance de casa mal assombrada. Por que é uma categoria que se destaca dos outros jogos de horror? Pam. Eu acho que sim. Como você já disse, já é alguma coisa que está na nossa mente. Então é algo que a gente consegue se identificar. Uma casa mal assombrada ou um lugar mal assombrado, a gente já pode falar até o que é um lugar, né? Sempre tem histórias de algum lugar que você não deveria ir. É sempre uma estrutura, né? Com portas e janelas, em que é mal assombrada. Pode ser um palácio, pode ser um castelo, pode ser um casebre no meio do mato. Uma igreja. No caso, tem alguma gruta. Até que dá. Muito comum, aqui a gruta, às vezes, a gruta é uma coisa mais simples. Né? A não sei que ela seja uma caverna e tenha vários níveis, mas já vira uma dungeon, né? Uma dungeon mal assombrada. Uma escola mal assombrada, acho que metade, eu morei em 14 cidades. Metade dessas cidades tinham uma escola abandonada, que era mal assombrada. Ou fora da cidade tinha uma fazenda abandonada, que era basicamente alguns metros quadrados de terra cercados e uma casa caindo nos pedaços, que era mal assombrada. Esses lugares velhos e abandonados, né? Então tem esses lugares em que quando você vê uma casa abandonada, esse tipo de lugar,
você vê que não tem ninguém lá, em alguma parte do seu cérebro tenta achar uma explicação por que não tem ninguém lá. Entendeu? Você vê ainda mais tipo tomado pelo mato ou caindo aos pedaços. Acho que no fundo do seu inconsciente te fala que aquele lugar é um lugar que você não deveria estar. Porque tipo, tinha alguém ali, alguém construiu aquilo e estava abandonado. Por quê? O que aconteceu de errado? Né? Então, mas isso você não pensa. Mas você sabe. Você bate pro lugar, pode ver qualquer, tipo, esses esqueletos de prédio. Sei lá, você passa a noite ali, você não sente que você não devia estar ali. Que aqui, a qualquer momento, sei lá, alguma coisa pode acontecer, sair de lá e te devorar vivo. Nossa. O mendigo lobisomem. Dependendo do jogo, isso é bem possível. Teve um jogo seu, daqueles que a gente programou pra jogar e nunca jogamos, que eu fiz um Fúrio Negro. Que ele era mendigo e morava, o jogo se passava em Franca, e Franca tem muito esqueleto. Ele morava num dos esqueletos da Alonso e Alonso, lembra disso? Lembro. Agora eu sei porque aquele jogo nunca foi pra frente, porque eu fiz mendigo. Mas ele era um Fúria Negra. Nossa. Era tão legal. Então, assim, isso é uma das coisas que deixa a Casa Mal-Assombrada tão popular. Tem dezenas de filmes. Como a Marcia falou, livros, série até que tira sarro disso. Não, tem variações. A gente pode dar uma esticada, assim, forçar a barra no tema e estender essa variação para... Jornada das Estrelas já fez a Estação Espacial Mal-Assombrada, já fez a Nave Mal-Assombrada, que não tinha muita diferença da Casa Mal-Assombrada. A diferença é que eles tinham tasers. Phasers. Pelo amor de Deus. Como você falou? Taser. Não diga isso em público, viu? Taser. Phaser. No Taser eu falei, eu acho que eu ouvi errado. Mas isso é esticar muito e entrar em outras sendas. A gente está falando hoje mas a ideia do da Casa casarão. Assombrada também serve para isso. Sim, mas a gente está falando da... Estação espacial. Você pode usar os elementos da Casa Mal-Assombrada até para fazer, como o Neto falou, uma caverna mal-assombrada, uma gruta, uma dungeon mal-assombrada. Mas a melhor... Acho que o mais legal é abordarmos o tema específico. Uma construção, um teto e paredes, e porão, sótão, muitos lugares. Cara, acho que a gente pode definir que é um lugar que alguém já morou. Isso, uma habitação. Pode ser um castelo, pode ser um palácio, pode ser uma fazenda, pode ser uma casa. Pode ser só a estrutura mesmo dentro, quartos e salas, ou pode ser a propriedade em volta. A Casa Mal-Assombrada pode englobar o gramado em volta, aquele casebre que está mais afastado, que é, tipo, sei lá, a casa dos funcionários, pode englobar os estábulos, pode ser, sabe, a área cercada inteira. A casa pode ser a propriedade mal-assombrada. Isso. A melhor aventura que me vem à mente quando a gente fala de Casa Mal-Assombrada é a mansão Shadowborn, de Ravenloft, que é uma aventura sabe aquelas que você compra, tipo assim, 128 páginas? É um cenário... Vai do nível 3 ao 30. É um cenário e uma aventura ao mesmo tempo. A mansão Shadowborn, ela engloba a estrutura em volta dela, além da quartos e salas, sabe? E tem direito a tudo, cara. A mansão Shadowborn é um popurrí de tudo que pode acontecer numa mansão mal-assombrada. As presas até sangram. Clássico. Tá, beleza. Então a gente já sabe, já definiu qual que é o escopo, né? São habitações mal-assombradas. E agora... O que define ela, né? Vamos povoar a mansão mal-assombrada. Bom, as casas mal-assombradas, o nome mesmo já diz, elas são assombradas. Elas têm assombrações, elas têm fantasmas. Uma coisa interessante sobre fantasma. Um fantasma é qualquer entidade sobrenatural maligna. Tá? Um fantasma pode ser um vampiro, pode ser um lobisomem. Tem que ser maligna? E quando é fantasma que só assombra? Pensa, mas ela é maligna. Se ela está te assustando, ela está fazendo coisa ruim. Não, isso a gente pode entrar... tem dois tipos de poltergeist. Se não virar aparição. Mas isso é muito moderno. Fantasminha, camarada, é muito moderno. Não. Tipo, quando eu fui ler pra aventura, eu vi que tem dois tipos de poltergeist. Um que é o não consciente. Não consciente não, é... agora eu não vou lembrar o nome certinho. Que é assim, o morto fica fazendo um reflexo de uma coisa, sempre. Tipo um playback. Então, geralmente, ele revive o momento que ele morreu. E você tem o poltergeist, que é o consciente. Aí é aquele que quer te assustar. O poltergeist, ele é um tipo de fantasma sem presença física, né? Mas é qualquer tipo, mas mesmo que quando ele está revivendo aquilo,
e mesmo se ele está sem consciência de você, ele está fazendo uma coisa ruim porque ele está te assustando. Mas ele é maligno. Mas tipo assim, então vamos falar, fantasmas são coisas ruins e neutras. Tá? O conceito de fantasma bom é muito recente. Tá? Você pega durante toda a Idade Média, qualquer fantasma traz algum tipo de malefício, geralmente a morte. Então você tem qualquer vampiro, lobisomem, bruxa, tipo assim, se a bruxa morreu e voltou, demônios que possuem cadáveres, poltergeists, sabe, aparições, qualquer desse tipo de coisa. Tem fantasma, relatos de fantasma na Idade Média, o cara simplesmente se levanta do túmulo e vai dançar meia-noite no cemitério. Ele não faz nada pra você, a não ser que você passe lá e, tipo, faz umas coisas bem estúpidas. Você rouba a camisa dele. E tem umas mitos assim, você rouba a camisa do fantasma, tira o camisolão pra dançar. Dança pelado. Se você rouba esse camisolão, ele vai atrás de você e vai matar você e todos os seus familiares, entendeu? Mas porque ele quer a camisola de volta. Mas enfim, de qualquer forma, é uma coisa não natural. Todo fantasma é uma coisa não natural. Ele voltou dos mortos para dançar. Tá, não está fazendo nada, mas é não natural. É um fantasma. Então é um termo bem geral. A sua casa mal assombrada, ela pode ser assombrada com qualquer coisa. Desde o poltergeist, do filme Poltergeist, até vampiros. Pode ser animais também? É muito difícil você ver na literatura fantasmas de animais. Quando o fantasma é um animal, na verdade ele é alguma outra entidade transformada em animal. Pode ser um demônio, pode ser uma bruxa, pode ser um outro fantasma, ou pode ser como é que chama? Vampiros. Vampiros viram muito... Vários tipos de fantasma aparecem para você como animais. É muito raro o animal ter alma e vir te assombrar. Se você viu um cachorro ou uma mosca maligna pousou e te deu uma doença sobrenatural... Uma chupada sobrenatural? É porque aquilo era um fantasma. Era um espírito maligno, ou de um morto, ou de um demônio. Uma mosca? Não, que transformou numa mosca. Tá? Ela virou uma mosca, virou um cachorro, virou uma cabra. São os animais que mais aparecem. Moscas, cabras, cães. Possessão não, então? Dificilmente. Você tem possessão de... Na Idade Média, tem muito poucos casos de possessão. A pessoa está possuída por um fantasma. Geralmente o morto toma forma sólida. Acontece. É por isso que existem os rituais de exorcismo. Você tirar o fantasma, né, ou o demônio do corpo da pessoa. Mas não é muito comum. As casas mal assombradas, quando o fantasma aparece... Mas é um elemento legal. Você pode ter um fantasma que se comunica possuindo um dos NPCs, por exemplo. Ou possui um NPC e o mata. Mas a gente vai chegar aí. O fantasma pode possuir a casa também, né? Que geralmente acontece, que é o poltergeist. Que a própria casa está possuída, né? Aí nesse caso, sim, né? O fantasma não virou a casa, ele possuiu a casa, né? Mas ele vai se manifestar de várias outras maneiras e pode provocar várias coisas sobrenaturais. E tá aí um ponto importantíssimo de uma casa mal assombrada. A palavra é coerência. Não sei porque eu pus esse espaço, é coerência junto, né? Você precisa estabelecer, a primeira coisa que você vai fazer quando você quer usar uma casa mal assombrada é estabelecer o que assombra essa casa. Tá? Se você põe um vampiro, esse vampiro não vai chacoalhar o candelabro, a não ser que você estabeleça que ele tem ou, como é que fala poder psíquico? Telecinésia, ou você estabelece que ele tem telecinésia, ou ele fica invisível, aí vai lá e chacoalha o candelabro. Mas aí você estabeleceu aqueles poderes daquele vampiro. Se você põe o poltergeist, por exemplo, a gama é muito maior, ele pode fazer até a casa sangrar, mas o poltergeist não tem manifestações físicas. Você precisa criar uma casa mal assombrada exatamente como você criaria um monstro. Como você criaria qualquer monstro, ele tem que ter coerência. E nisso eu vou puxar um exemplo de um filme muito ruim, chamado A Casa na Colina, que é daqueles típicos slasher movies que você assiste só para ver gente morrer, que de história não tem nada. Nesse filme tem vários momentos em que, você descobre no final que é uma entidade maligna que está presa no porão, tipo num cofre voodoo, lá, cofre ocultíssimo, um cofre, né, mágico. E essa entidade só é solta no final do filme, né, no terceiro quarto do filme que essa entidade é solta, no terceiro ato do filme essa entidade é solta. Até então, ela só teoricamente poderia influenciar as coisas diretamente. Fazer objetos caírem, tentar fazer com que objetos afiados caíssem nas pessoas, trancar as pessoas dentro de cômodos, às vezes trocar cômodos de lugar, mas não se estabelecer esses poderes. O problema desse filme é que ele quebra essa regra importante do monstro. Se ele estava preso, então, como é que tem uma cena que tem uma mulher, que ela é atacada por um monstro meio Hellraiser assim, e ela desaparece. Quando eles vão no cômodo que ela está, tem uma mancha de sangue que vai do chão, sobe pela parede, vai até o teto e desaparece numa quina. Ou seja, o cadáver foi fisicamente arrastado. Mais para frente, eles encontram, em algum outro cômodo, um display com o corpo dessa moça, limpinho, todo limpinho e cortadinho, como se fosse um display de boneco, assim, todo
separadinho, cabeça, membros, órgãos, no display. Só que se o monstro, a entidade, estava presa, quem é que fez aquilo? Que tipo de demônio, que tipo de monstro fez aquilo? Você não pode quebrar essas regras. Você tem que criar um monstro. Ou você pode fazer mais, como o outro filme que saiu no mesmo ano, que foi A Casa Mal Assombrada. Chamou A Casa Mal Assombrada, né? Que foi início. Teve um monte, né? Com o Luke... como é que ele chama, gente? Que tem a cena de decapitação mais... mal feita? Não, mais fora de contexto. Ela tava lá só porque alguém tinha que morrer. Foi a única morte forte do filme. Foi a única morte do filme, né? Não lembro. E que é o Luke Wilson, não. É o outro, irmão do Luke Wilson. Como é que ele chama? O cara que fez... Outro falando. São os dois irmãos, eles são narigudos pra caramba. Um deles é lourinho e o outro é moreninho. Não sei, eu sei que foi foi ridículo, assim. Mas aquele filme é o contrário da Casa na Colina. Muito pouco susto, muita história, mas ele acaba sendo um filme fraco. Aquele filme tem muita coerência. Porque tem um monte de fenômenos acontecendo e você descobre que são os fantasmas de 2 ou 3 crianças que estão assustados, porque tem um fantasma do cara que as matou que está perseguindo. Então você tem os fantasmas que estão só com medo e provocando sustos inadvertidamente, e o fantasma mauzão que quer matar tudo, sabe? Então você estabelece, você criou vários fantasmas e eles têm poderes diferentes. Então você tem que estabelecer essa coerência, é muito importante. Senão você vai fazer uma casa para assustar e matar, ela não faz sentido. Os jogadores perdem o interesse, perdem a suspensão de descrença muito rápido. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante é a história pregressa da casa, ou do cenário que você está montando. Não só como um monstro que você tem que manter a coerência, você tem que manter a coerência da história que está rolando. Por quê? A história de Casa Mal Assombrada, querendo ou não, vira, pelo menos da primeira metade dela, é uma história de investigação. Você tem sustos, você tem fenômenos. E tem um mistério. Mas tem, eles querem descobrir ou por que aquilo está acontecendo, ou como sair dali. Ao construir a sua história, ao construir a sua casa, tenta criar a história desde o começo, do porquê que esses fenômenos vão acontecer no futuro, vai constrói uma linha do tempo, se for o caso. Se é um fantasma de quem? Por que ele está ali? O que ele quer? Qual que é o mistério? Um dos sabores da Casa Mal Assombrada é você descobrir o mistério por trás das aparições, por trás dos fenômenos. Você diria que viraria meio uma... É o Scooby-Doo. É um quebra-cabeça, de você ir atrás das pistas? É um Scooby-Doo. Você tem um caso que é a Casa Mal Assombrada. Ela pode estar tentando te matar no processo ou não. Né? Mas você pode falar aqui, o primeiro terço é a apresentação da casa. Então você vê a casa é mal assombrada. O segundo terço é você reunindo pistas sobre o que está acontecendo. E aí que é importante, se você já tiver uma história boa, você já pode determinar quais vão ser os sustos, qual vai ser o modus operandi do monstro, né, do fantasma, e como que ele vai tentar impedir, ou ajudar, ou cair em cima dos jogadores. Sei lá. O que ele vai fazer? A casa não sangra, né, cara? A casa cai em você. E geralmente, o terço final da aventura é uma corrida contra o tempo. Ou para salvar sua vida. Ou porque você está correndo do monstro, o monstro está querendo te devorar. Ou porque ao nascer do sol o selo será quebrado para sempre e o mal irá dominar o mundo. Ou porque antes do sol se pôr a casa se fecha para sempre, sei lá. Ou pode ser uma coisa com o tempo ao contrário. Pode ser o fato de que você tem que sobreviver, sei lá, a casa é selada, como eu falei no episódio de Supernatural. A casa é selada meia-noite, você tem que sobreviver até o nascer do sol, que voa às 6 da manhã. Então você tem 6 horas para sobreviver. Então é uma corrida contra o relógio, né? Você tem tantas horas para sobreviver. E aí é que entra um outro elemento crucial, não só em histórias de Casa Mal Assombrada, mas como histórias de horror de maneira geral, mas que são cruciais para histórias de casas mal assombradas também, que é a escalada, é o crescendo. Eu acho o seguinte, que toda história de terror, Casa Mal Assombrada ou não, ela tem passos a serem seguidos, né? Você não pode já logo começar com já o monstro já na cara, a múmia na sua cara e beleza. Você chega e alguém arranca sua cabeça. Ia ser bem chata, né? Semana que vem a gente continua ou não, né? Eu acho assim, até mesmo nesses 3 atos que você falou, dá até para encaixar uma coisa bem legal,
que é o crescendo mesmo da aventura, né? De começo, é aquela coisa, estamos chegando na casa, estamos entrando pela primeira vez na casa, dicas de que aquela casa pode ser mal assombrada, de que algo aconteceu, e tudo depende da história, né? De repente, você está ali numa colina e está chovendo e você precisa entrar lá e tal. É assim, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa é forçada do mestre, né? Tá chovendo, mas não quero entrar, tudo bem que é um relâmpago. Não, mas não quero entrar, parece o exército de orcs, tudo bem, mestre, eu entro na casa. Tirando o aspecto da forçada... Tirando a vaca. Tirando a vaca, não queria falar da vaca, mas já que vocês trouxeram. Então, a vaca parou na frente, o carro não passa, então vamos entrar na casa. E aí, entrei na casa, a casa está tranquila, tudo sossegado e tal, beleza, alguma coisa estranha acontece, mas alguma coisa... Aí é aquela parte que a gente estava brincando do que é ser real ou não. De começo, acho legal mostrar coisas que possam ser reais. Caiu um lustre. O lustre era uma casa velha, era um lustre meio ferradão, tal, caiu mesmo. Alguém vai checar lá o lustre, tava arrebentando mesmo, tal. Aí isso vai crescendo. Aí depois alguma coisa já nem tão natural, mas sempre assim, começar no passo a passo mesmo, né? Uhum. A segunda etapa, a casa é mal assombrada mesmo. Então vamos começar a sacanear. Só que do mesmo jeito, nada muito forte, nada com morte, nada... Não mostra o monstro logo de cara, não tem se é o monstro, né? Se ele é visível, se ele é palpável. Não mostra logo de cara, dê relances, dê dicas assim de que você está sendo observado, mas você não consegue enxergar, e aquela coisa subindo. É que é tipo o Alien, né? Tipo o Oitavo Passageiro. Verdade. O Alien e o Oitavo Passageiro é um excelente exemplo, muito bem lembrado, né? Um excelente exemplo de como fazer uma história de horror assim, dessa escalada, dessa graduação do aparecimento do monstro. No Alien e o Oitavo Passageiro, e todo bom filme de horror faz a mesma coisa. Quando começam, no caso o Alien é um filme meio gore, assim, tem mortes, né? Então quando começam as mortes, mas você pode adaptar isso para os fenômenos, quando aparecem os fenômenos. A pessoa morre e você não vê o que aconteceu. Você não vê o monstro, de momento algum, de maneira nenhuma. Aí já na segunda e na terceira, à medida que o filme vai seguindo, você já vê uma garra, você vê uma sombra, tipo assim, sabe, levanta a sombra, você só vê mais ou menos de som, e o cara, meu Deus! Ou então corta a cena, você vê só a boca, e abre e faz, alguma coisa explode a cabeça do cara, mas você não sabe o que é, você não vê o que é aquilo. Você vai ver depois que tem aquela boquinha dentro da outra boquinha. Que aí ele vai abrir devagar e expõe para você ver. Então você vai aparecendo devagar. Tem um momento que é quando o capitão da nave morre, que ele está nos dutos, e ele ativa o lança-chamas para um lado e fala, eu não estou vendo. E os caras dizem assim, ele está perto de você, ele está aí, ele está em cima de você. Aí ele vira para o outro lado e ativa o lança-chamas. E o Alien só estica os braços e faz aquele barulhão dele, bem alto, só que por 1/10 de segundo. Você vê metade do bicho, mas por 1/10 de segundo. A sua mente captou a cena, mas não processou, não deu tempo de processar. Aquela coisa que dá vontade de voltar e pausar na hora para ver direito. Exatamente, mas no cinema você não tem como fazer isso. Isso que é legal. Vai aparecendo devagar. Aí, só no final, nas duas últimas mortes, que tem aí sim a apresentação do monstro. Porque ele estava lá incorporado lá, aí ele se desvira, primeiro você vê só a sombra, aí você vê ele se levantando devagar, a cauda passando por baixo da moça, enquanto o cara está lá paralisado, e aí ele mata ela. Entendeu? E depois, quando a Sigourney Weaver sobrou só ela, mas aí é aquele susto final de ela achou que matou o monstro e aparece de novo. Né? Mas você vai vendo primeiro só efeitos do monstro, o sangue que é ácido, que faz buraco na lataria da nave, e depois só os dentes, depois só uma sombra, depois ele por 1/10 de segundo, quer dizer, ele vai aparecendo devagarinho. Essa é a parte fundamental. Da movimentação dele dentro da nave também, que de começo ninguém sabe o que está acontecendo, como ele vai do lado, como ele vai para o outro. Parece que ele anda muito rápido aos teletransportes, depois você sobe andando pelos dutos, depois você sobe andando pela parede, porque ele mata um cara de baixo para cima, né? Porque esse monstro foi criado aí, esse monstro faz assim, então é assim que ele se move. No começo parece um mistério, depois você descobre por causa disso, porque tem uma cena em que ele desce pelas correntes e tal. Então isso, numa casa mal assombrada, é importantíssimo. Mas que você não vai fazendo morte atrás de morte, mas é que nem você falou, Tassi. Começa com os fenômenos explicados, depois os fenômenos que podem ser, que são mais inexplicáveis, e aí vai se crescendo até que começa um redemoinho de sangue, sabe, explode tudo, aparece o cadáver. Então, se você colocando nos 3 pontos, no começo, 33% da aventura é factível. Os fenômenos são, isso quebrou a taça quando eu fui beber, mas
Pode acontecer. É estranho, mas pode acontecer. Eu segurei com força, sei lá. A porta fica rangendo, mas é porque tem um desnível. Aí beleza, no segundo terço, beleza, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos investigar. Último terço, a casa quer te matar, ou... Agora, tem uma outra maneira de fazer uma história de uma casa mal assombrada. É que os jogadores são investigadores e eles já sabem que a casa é mal assombrada e estão lá para descobrir por quê, ou porque eles são, sei lá, foram desafiados pelos amigos da escola, ou porque eles são investigadores do paranormal, ou porque eles estão desconfiados de que, sei lá, a história já está acontecendo já tem algum tempo. Eles estão perseguindo um demônio. Eles estão desconfiados que aquela casa sofreu influência do demônio, ou tem uma série de TV muito boa que passava aqui no Brasil, no tempo que o Universal Channel era o USA ainda, uma série dos anos 90, chamava Sexta-feira 13. E não tinha nada a ver com os filmes Sexta-feira 13 do Jason. Eram 2 irmãos, ou 2 meio-irmãos, que um tio-avô deles deixou uma lojinha para eles de herança. E eles descobrem que esse tio deles era satanista, ou era maligno de alguma maneira, e ele criou centenas de artefatos malignos. E ele vendeu muitos durante as décadas. Então a premissa da série era eles indo atrás e recuperando esses artefatos. Então pode ter uma história dessa. Tem um artefato dentro da casa mal assombrada. Esse pode ser o próprio monstro. O artefato está provocando essas coisas. E o que é que está ativando, está provocando essa escalada? Sei lá, o bicho é alimentado pelo medo, ou alimentado por sangue, sabe? Que nem Hellraiser, as gotas de sangue que caem na assoalho alimentam o fantasma do cara lá no primeiro Hellraiser. Então você pode ter várias explicações, né? E várias motivações. Os jogadores podem até chegar querendo, já sabendo que a casa é mal assombrada, mas no começo sem evidência, achando que as coisas são coincidentes, né? E, por sinal, a Sexta-feira 13 foi a primeira série de TV de horror que eu vi na minha vida. Era uma coisa que eu achava que não era possível. Talvez eu seja super fã de Supernatural hoje por causa de Sexta-feira 13. Bom, e como qualquer boa história de terror, tem que ter clichê, né? Isso não tem como fugir. E eu acho que, assim, clichês legais para... Vamos começar por lugares da casa. Vamos falar um pouco sobre lugares da casa clichê. O legal do clichê, não, assim, né? Muita gente fala clichê, parece que é pejorativo. Mas não acho que mas o clichê é o que tem. Clichê funciona, né? Então, o clichê usado de maneira legal fica muito bom. É clichê, mas é legal, né? Exatamente. E lugares, por exemplo, eu acho que cozinha, aquelas típicas cozinhas americanas, com tudo quanto as coisas penduradas? Panela. Elas caírem, né? Para cair. Nossa, o jogador... Cutelos voando. E que mais? Eu gosto da cena do banheiro. Alguém tomando banho e tem alguma coisa acontecendo no banheiro. Geralmente alguma coisa elétrica perto da banheira. Não é nem questão de morte. Tipo, você tá lá, tô tomando banho, aí você passa uma sombra no box. Uhum. Ou você tá lá na frente do espelho se penteando, passa um reflexo. Na hora que você fecha o espelhinho, você vê o cadáver atrás, você vira e não tem nada. Isso é fantástico. Você vai lá, tipo, no vidro embaçado tem alguma coisa escrita, né? Com o dedo, como se tivesse escrito com o dedo. Outra boa é o porão. Porque o porão é onde o monstro está, né? Geralmente. Ou no A Noite Alucinante, onde você trancou o monstro, né? Você tranca o monstro e depois descobre que o livro que você precisava está lá embaixo. Putz, eu tranquei o monstro lá. O porão é um lugar muito bom, porque é fácil de você explicar por que não tem luz no porão. O porão pode ter cadáveres enterrados, porque o chão pode ser de terra. É onde você descobre que tem um cemitério índio ali. É sempre outro clichê, né? Cemitério indígena é outro clichêzão também. A casa com 2 andares, pra você estar embaixo, escutar passos em cima e fazer a contagem de todo mundo lá. Isso é uma das coisas, acho que essenciais. Em qualquer cômodo da casa que você tiver, você não sabe o que está acontecendo nos outros lados. A casa tem que ser grande. Tem grande o suficiente e fechado o suficiente para dar aquele clima claustrofóbico. E ao mesmo tempo labiríntico. É aquele negócio, você tá num cômodo, tá todo mundo investigando lá, meu Deus, olha aqui, tem uma passagem secreta, aí você escuta um grito na cozinha. Aí você tem que passar pela casa, corredores, escada, sala de estar, cozinha. O Rodolfo me deu 2 sustos muito bons em Call of Cthulhu. Um foi de banheiro e outro foi de sala de leitura. O primeiro de banheiro é que eu escutei um barulho, entrei no banheiro e vi um movimento na cortina. Me cagando de medo, falei, meu Deus, o que é isso? Abro, né? Tem que fazer isso, né? Abri e tinha um buraco que levava de um banheiro ao outro. Eram 2 suítes, 2 quartos. Levava de um banheiro ao outro. Falei, caramba, o que estava me dando susto era a cortina se mexendo por causa da corrente de ar.
Aí eu falei, corrente de ar no banheiro. Aí eu atravessei pro outro banheiro. Quando eu atravessei no outro banheiro, eu vi uma sombra no primeiro onde eu tava. Foi o primeiro susto grande, porque não tinha como ter corrente de ar. Aí depois explica, a porta bate, eu volto correndo, foi o vento que bateu, aí me levou até o quarto, o segundo quarto, onde estava vindo essa corrente de ar, que fez o movimento da cortina, onde bateu a porta. Chego lá, a luz estava sem energia naquele quarto, sei lá, eu não lembro, é um exemplo legal, mas, tipo assim, não tinha luz, mas poderia ter sido, eu vou tentar acender e a lâmpada estoura. E isso já aconteceu com vocês, nas casas de vocês, e duvido que vocês não tenham assustado. A lâmpada estoura e você vê uma sombra, né? Pá! Vixe! E aí eu olhei, a janela estava aberta. Nossa, fantástico. Eu olhei, a janela estava aberta. Duro que meu personagem, nesse dia meu personagem não estava manco. Ele ficou manco nessa história, que teve uma fratura exposta. Ele teve que mancar pro resto do jogo. Velho, você vira pro jogador de Call of Cthulhu e fala assim, seu personagem é manco, não pode correr. Você vai virar carne de churrasco para o seu Todd. Mas enfim, aí... Outra coisa, só que você falou da energia, eu me lembrei, celulares também, né? Hoje em dia, nesse mundo conectado que a gente tem que tomar cuidado com os personagens, com celulares e tudo mais. Nós vamos chegar lá. E só antes que eu esqueça. Beleza, bem lembrado. Só vou terminar um exemplo. Aí na sala, que era uma sala de leitura, então você tinha uma mesinha de centro com 3 poltronas viradas, fazendo assim um semicírculo em direção à lareira. Numa das poltronas tinha uma pessoa na escuridão. Eu só via por causa da lua que vinha lá do fundo da janela. Eu falei, cacete, que é isso? Aí eu acendi a luz. E eu vi que não era nada, eram alguns travesseiros, sabe? Então eu fui lá, fechei a janela para não ter mais corrente de ar. Aí foi chamada a atenção para um anel que na mesa eu peguei. Na hora que eu peguei o anel e estava saindo, ia fechar a porta, eu escuto um barulho de coisa rangendo. Sabe quando você mexe numa cadeira, ou levanta ou senta, olho para trás, onde eu tava as almofadas, que eu tinha tirado as almofadas, a silhueta de uma senhora de novo. Nunca mais voltei naquele cômodo. Fechei a porta, tranquei a porta, né, cara? Funcionou. Mas o que você tinha falado era dos celulares. Isso é muito importante, que é o isolamento. A casa mal assombrada tem que ser isolada. Então, nos tempos antigos, passando nos anos 20, na Idade Média, ou no jogo de fantasia, é fácil, né? É um lugar afastado, uma casa da colina, essas coisas. No tempo presente, e você pode fazer até na verdade dentro da cidade. Você pode ter uma casa mal assombrada em Waterdeep, né? Nos tempos modernos, com celular, GPS, pager, internet sem fio, você põe um lugar, a casa... Porque assim, a explicação de que forças eletromagnéticas impedem o uso do celular é muito conveniente numa sequência de jogos em que os jogadores já estão enfrentando o oculto e o sobrenatural. Se é uma história em que os jogadores são noobs, né, eles não fazem ideia daquilo, então você tem que pôr num lugar isolado. Numa fazenda, a casa afastada, para ter uma explicação lógica de por que os celulares não funcionam. Né? E porque não tem telefone lá, casa velha, não tem telefone. Né? Pode até ter energia elétrica. É aquele alento temporário que usa para os jogadores. Essa energia elétrica escurece, eles descobrem que na estufa do lado de fora tem um motor a diesel que dá energia para casa. E aí eles têm que ir até lá. Sabe? E aí você pode até assustá-los um pouco de estufa. Um outro elemento legal que eu acho importante, dependendo do seu tipo de história, são mortes. Toda casa mal assombrada, alguém morre. Ou começa com assassinato, ou as pessoas morrem lá. Para o lance da escalada, no final alguém vai morrer. E como é que você mata alguém sem o jogador fazer um bico daquele tamanho? Ou como é que você parece uma berinjela o bico do jogador. Ou como é que você mata 2 jogadores na primeira hora de jogo e eles têm que passar as próximas 3 horas só vendo os outros. Mostrando a berinjela, né? A boca. Nesse ponto eu gosto muito do sistema Savage Worlds. Apesar de Savage Worlds ser um jogo mais heróico, não ser muito para horror, ele tem regras para medo, para horror, tem cenários de horror de Savage Worlds. Eu gosto muito do sistema de extras dele, porque os jogadores no jogo são chamados de wildcards, são os protagonistas, tá? E tem os extras, são NPCs aliados dos personagens, e você, como DM, não controla. O jogo pressupõe que os jogadores vão controlar aqueles extras. E você define, você tem 2, você tem 3, você tem 2. E eles são assim, no Savage Worlds você morre depois de 4 wounds, que são tipo dano agravado, né? Os extras, eles têm 1 ponto de vida. Eles morrem depois de 1 wound. São meio camisas vermelhas já das estrelas. E quem controla são os jogadores. Então você dá esses extras para os jogadores. Bucha de piranha. Boi de piranha mesmo, né? Bucha de piranha. Tem que dizer bucha de canhão, aí boi de piranha. São as duas coisas. Boi de piranha. Não, boi de canhão.
Boi de canhão. o Rodolfo usaria um boi de canhão nas aventuras medievais de combate em massa, né? Só que, por um lado, fica um pouco óbvio, né? Tipo, os jogadores saberão que aqueles caras vão morrer. Como é que a gente faria isso? Pra não ficar óbvio. Bem, esses NPCs podem estar na história já. Seguindo... pode falar. Eu já pensei em algo mais dramático. Os PCs voltarem como fantasmas dentro da história. Nossa, como opositores ou como aliados. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Os jogadores têm que estar muito mais imersos na história. Outra maneira é os jogadores descobrirem gente dentro da casa. Tipo, vocês entram, mas... A pessoa estava machucada num canto ou algo assim. Ou eles vão lá, por exemplo, vocês foram sabendo que uma equipe de TV, os Ghostfacers, querem explorar a casa e vocês sabem que é uma casa mal assombrada. Você chega lá, já tem essa galera, que é a galera que você quer salvar. E aí fica interessante, porque aí passa a ser importante para os jogadores que eles sobrevivam. Porque se você dá os extras e os jogadores entram lá, cada um com mais 2 caras, eles esperam que esses caras morram. Né? Até joga eles na frente, né? Vê o fantasma e pega o extra. Joga na frente, exatamente. Se você tá lá para salvar essas pessoas que já estavam lá, ou que estavam presas lá, aí é importante, porque à medida que você for matando, é como se for diminuindo o score dos jogadores. Caramba, a gente vê que eles salvar 4, agora só tem 3 para salvar. Aí eles se interessam pelos NPCs. Eles querem que eles sejam salvos, não que morre no meu lugar aí, vai. Mas ou sei lá, o Taz uma vez deu exemplo, pode ser que sejam pessoas que estão lá tentando te assustar, mas de repente alguma coisa está errada. Tipo na Casa da Colina. Começa como uma brincadeira e descobre-se que tem uma entidade lá mesmo. Realmente matando todo mundo. E quanto à duração? Vocês acham que esse é o tipo de jogo que dura muito tempo? Você consegue fazer uma campanha numa Casa Assombrada? Ou tem que ser um jogo curto? Não, você pode ter uma sessão de jogo que um dos jogos funciona melhor por World of Darkness. Um dos jogos é uma sessão na Casa Assombrada ou uma one-shot. Acho que é o melhor jeito do one-shot, porque no terço final, os jogadores podem realmente morrer, os personagens. Tipo, como você não tem que continuar essa história, alguns podem morrer. Alguns podem morrer ou todos podem morrer. O típico final é onde todo mundo morre. Ou todo mundo descobre que já estava morto. Tem Caverna do Dragão assim. Nossa. Isso é clichê mal usado, cara. Mas, eu concordo com você. Eu acho que um jogo de Casa Assombrada não precisa ser um one shot. Pode ser uma aventura que continua, uma aventura de sequência. Mas eu acho que o jogo de Casa Assombrada, para manter o clima, ele tem que ser de uma noite só. Um jogo de 4 horas, de 5 horas. Se você tiver condições, um jogo de 6 horas. Hoje nós não temos condições de fazer isso. Mas o pessoal mais novo, que tem mais tempo, ainda está no colégio, dá conta de fazer. Que está ouvindo a gente. Se você conseguir, velho, faz o jogo de 6 horas. É tranquilo. Você tem que ter toda essa preparação. Né? É um daqueles jogos que demanda tempo do DM, do GM, do narrador. Mas você colhe frutos bem maduros quando você tem toda essa preparação. Por mais que você não use metade do que você preparou. Também não tenta enfiar, né? Ai, droga, eles não foram naquela sala, vou forçá-los aí. Não. Deixa eles seguirem em frente. De maneira geral, eu sempre digo isso, metade de tudo que você prepara você não usa. Mas está lá para que você não sabe qual metade que você vai usar. Né? Vocês têm mais alguma ideia, alguma colocação? Uma última colocação, mas isso não é só para Casa Assombrada, mas ajuda. A descrição. Descrição? Descrição. Descrição. Como descrever as coisas? Acho que em jogo de terror, principalmente, você descrever as coisas bem, a gente já falou isso na trilogia do mal, convém falar de novo, você descrever bem as coisas, cheiros, cores, sensações, é importante para você fazer o clima. Sensações tácteis. Sentimentos, né? Tipo, você sente um arrepio, ou você sente uma mão gelada passando em você, o gosto, você sente o gosto de sangue, cheiro. Foi aqui que a gente falou, vocês falaram uma vez sobre escuridão, de que você perde, ou foi nos fóruns, alguém falou sobre perder. Não, a gente já falou disso. Descrever sem a visão, né? Você descreve outras sensações da visão. Sabe como foi nos fóruns? Acho que eu li uma coisa nos fóruns, ou a gente falou sobre isso, não lembro. Que assim, a melhor coisa que tem é se está na escuridão, você tem que descrever os outros sentidos. E aí tudo fica exagerado com os outros sentidos. E na escuridão é incrível como você acha que está surdo também. Verdade. E uma coisa que nunca deu certo em jogos meus, tá? Gore, tá? Descrições de coisas nojentas, eviscerações, decapitações, essas coisas bem gráficas, bem visuais, isso funciona muito bem em filme, tá?
Literatura é muito difícil você ter gore, né? Você tem o horror muito mais sutil. Tem uma descrição ou outra, mas é uma ou outra, né? E eu acho que RPG, como é um jogo essencialmente descritivo, eu nunca consegui assustar jogadores meus descrevendo um cara todo eviscerado, arrebentado, as paredes cheias de sangue de tripas. Tá? Eu já descrevi coisas mais sutis, que é uma lição do GURPS Horror. Né? Uma gota de sangue assusta muito mais do que um corpo espertejado. Uma piscina de sangue. A ausência de um cadáver é muito mais assustador do que a presença de um cadáver. Né? Eu acho que gore não funciona. E acho que é isso, né? Leu cerveja? Nossa, tem bastante dica. Nossa. Tem. Eu não vou recomendar tudo que eu conheço, tá, de Casa Mal Assombrada. Vou recomendar o que eu acho que é legal para tirar inspiração. Um jogo de Casa Mal Assombrada é o típico jogo que o mestre tem que estar inspirado para fazer. E nada melhor do que tirar inspiração de um bom livro ou de um bom filme. Né? Então eu recomendo a série Assombrações do Discovery Channel, geralmente passa às 11, às meia da noite, semanalmente. É uma série muito ruim, ela é risível, é incrível como uma série idiota como aquela passa no Discovery Channel. Mas para fins educativos, né, tipo, tem inspirações, sim. Os Ghost Hunters, não, uma bosta. É anticlimático, Ghost Hunters. Pega Assombrações mesmo, que são histórias sobrenaturais. The Fall of the House of Usher, que é um conto do Edgar Allan Poe. Eu não sei como é que está traduzido, deve ser a queda ou o fim da casa de Usher. Tá naquele livro que eu te dei, né? Tá, né? Não. Não tá? Não. Porque eu dei um livro pra você e um livro pro Rodolfo. Num dos dois estava. Não, no que você me deu, não. Eu te dei foi a Rua Marvel das Histórias. Uhum. Ah, tá. Não, então tá no outro, tá no que eu dei pro Rodolfo. Lá é aquele que tem o gato preto. Pra mim, o melhor conto. É verdade. Eu concordo. The Haunted House, uma história do Charles Dickens. Ratos nas Paredes, do H.P. Lovecraft. Velho, Ratos nas Paredes é muito bom. É um conto do Lovecraft. Eu não sei em que livro que ele foi publicado no Brasil. Cada editora publica algum livro diferente. Tá? Eu acho que ele está em... Nossa, me fugiu completamente. Eu tenho o Flicts, A Cor Caiu do Céu. A Cor Caiu do Céu é o Flicts, do Ziraldo. Nossa. Bom, enfim, Ratos nas Paredes. Deve ter na internet, porque a obra do Lovecraft ela é open license, né? E é curto. O texto do Dickens também é curtinho. O The Fall of House of Usher é curtíssimo, são tipo 9 páginas. É muito, dá pra você ler numa noite. Eu lembro quando eu estava lendo aqueles livros que eu dei pro Rodolfo, que eu dei pro Neto, era um conto por dia, do Paul. Esse eu li numa noite só. Hell House, do Richard Matheson. É engraçado o Richard Matheson fazer horror. Geralmente ele faz histórias meio de espionagem ou detetive, sabe? E ele fez esse uma Hell House, muito legal. O Iluminado, do Stephen King, tanto o livro quanto o filme, é muito bom, os dois. O filme você tem a atuação do Jack Nicholson. Here Comes Johnny! Mas cuidado quando for alugar, porque tem a versão de 2 filmes também, que é o seriado Iluminado, que é uma bosta. É tipo aquele seriado especial, sabe? Que é em 10 capítulos, nossa, coisa assim. Porcaria. É péssimo, péssimo. Então se for alugar, eu alugo o filme antigo mesmo. Do filme de 68, né? Coisa assim. Uma série de Stephen King, esse ele fez pra TV, chama Kingdom Hospital, que é baseada numa série norueguesa ou sueca. Aí o Stephen King pegou aquela ideia e fez uma série norte-americana. Eu acho que a série sueca, série, sei lá, nórdica, chama The Kingdom, e o Stephen King fez pra TV norte-americana chamada Kingdom Hospital. Acho que são uma minissérie, são 8, 9 episódios. É um hospital mal assombrado. E aí tem até o fantasminha positivo, sabe? É muito legal. É uma série de histórias que tem uma linha comum. É bem legal para tirar ideias, tá? Kingdom Hospital. O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, não tem nada de sobrenatural. Mas você jura que tem. Por mais que você conhece a obra de Agatha Christie, você sabe que ela nunca escreveu nada de sobrenatural. Aí você vai ler, não tem nada. Só que você, lá pela... Tipo assim, tá faltando lá pela 6ª, 7ª morte, você tem certeza que é sobrenatural. Até porque é um mistério. A Agatha Christie não é um mistério que você resolve, tá? É uma mistério que você vai atrás. Mistérios são insolúveis. Diga-se de passagem, o final eu achei bem triste. A explicação. A explicação não me convenceu. A explicação é MacGyver. A explicação é mirabolante. Porque morre todo mundo. E eles falam, cara, peraí, morreu todo mundo? Quem tá matando? Aí tem uma explicação que tem que ter, né? Mas eu achei... meia boca. Não convenceu. Foi bem forçada. Mas a viagem em si é muito boa. E é só isso. E o livro dos Fenômenos Estranhos?
Ah, cara, eu esquecendo tem livro. 2 contos lá, né? 2 fatos, na verdade, que é o Fantasma que atira pedra. Isso, tem qual que é o outro? Agora eu não lembro. Tem 2 lá que são fantásticos. O livro dos Fenômenos Estranhos de Charles Bird. Sabe que eu não lembro desse livro? Porque eu emprestei esse livro para alguém, como se eu já não tivesse aprendido a lição que não se empresta livro disso que eu escovo de dente. Eu emprestei para alguém e sumiu. Para a pessoa que eu tinha certeza que tinha emprestado, eu fui perguntar e falei, não foi por mim que você emprestou. Mas você e o Rodolfo têm uma cópia, né? Uhum. O Fantasma que Atira Pedras é muito bom. Eu não lembro qual que é o outro, mas também é muito bom. Nossa, a gente tem milhares de jogos. Silent Hill, apesar de ser uma cidade, tem vários cômodos. Resident Evil, Alone in the Dark. Alone in the Dark 1 e 2, né? Isso. O 3 é uma cidade inteira. Não, o Alone in the Dark, na verdade, o Alone in the Dark 4 ou 3. Não, acho que é o 3. Que você cai literalmente de paraquedas na cara. É o 4. É o 4. Que por um lado, se você conhece a franquia Alone in the Dark, você vai ficar decepcionado porque ele vira um Resident Evil. O 4. Mas se você não conhece a franquia e vai começar por Alone in the Dark, que está acostumado com Resident Evil ou Silent Hill, é um bom jogo. Depende, você começou com a menininha ou com o cara? Porque com a menininha, até metade do jogo, você tem uma lanterna. Cara, sabe que eu não lembro? Mas tem uma lanterna. Não, mas sabe que quase não acontece nada com a moça. O cara, você começa com uma arma, o Edward Carnby, você começa com uma arma, mas ele tem coisas para enfrentar. Enquanto que a menina... a menina você fica com a lanterna espantando o bicho. Na versão do Dreamcast são 4 CDs. A versão para PC são 3, né? No Dreamcast são 4 CDs. É lado A e lado B com ela e ele, aí lado A e lado B com ela e ele de novo. Então eu comecei com ela, porque a história sugere que você comece com ela, mas acho que na prática, porque os dois caem no telhado. Você pode escolher qualquer um. Só que como estava lado A, ela, é porque na verdade a minha versão é aquela já liberada pela SEGA. Porque o original mesmo, se você comprar o GD-ROM, são 2 CDs só. Só que cara, eu não lembro se eu comecei com ela ou com ele. Eu não lembro mesmo. Porque eu gosto muito, na verdade, do sistema do Code Veronica, Resident Evil Code Veronica, que é você começa com a moça, obrigatória com a Claire, obrigatoriamente você pega o Chris no momento, aí você volta para a Claire, aí você volta para o Chris. Não é que nem o 2, que você escolhe em qual começar. Né? Mas o 4 sim. O Alone in the Dark 4 você escolhe, mas eu não lembro com quem eu comecei. Nossa, a mocinha o Rui quase morreu do coração. Eu fui mostrar pra ele, apaguei a luz do meu quarto, comecei a jogar. Tem uma hora, no comecinho, você vai pro corredor com a lanterna e apaga a luz. Pá! Na hora que apagou a luz, eu encostei no Rui. Burro! Eu já tinha passado por lá. Você não conhece o Rui, tá? É o cara mais fácil de assustar. Você já viu as histórias do Rodolfo? Eu estar sentado no sofá, ele entrar em casa e eu fazer bu? Literalmente, eu só faço assim. Bu. Ai, que susto, Marcelo. O Rui é pior, velho. O Rui não assusta nessas situações do dia a dia. Mas se você começa com o clima, meu amigo, é o cara, o espírito tecnicamente fantasma. Você acredita nisso? É o cara mais fácil de assustar do mundo, o Rui. Bem, filme a gente já falou, né? Tem meia dúzia de casas mal assombradas. Mas tem agora um interessante, né? Que não veio no Brasil ainda. Que é o fenômeno... Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Vai chamar Atividade Paranormal. Tá como Paranormal Activity, mas não sei. Ele está sendo muito elogiado, que é o estilo Bruxa de Blair, né? E interessante é que, diferente da Bruxa de Blair, o esquema dele é o seguinte: nós somos um filme para assustar. A Bruxa de Blair ela já foi vendida de outra maneira, né? Que acharam a fita e parará e parará. Legal que eu fui ver o Bruxa de Blair achando que era um filme, achei o filme uma bosta. Aí depois que me falaram qual que era a proposta do filme, eu falei, puto, o filme era legal. É que no Brasil, agora que a gente está tendo um pouco dessas promoções, divulgações. Campanha viral. Isso. O Bruxa de Blair foi um dos primeiros nesse sentido, só que no Brasil não teve. Dono de cinema brasileiro, dono de distribuidor de cinema brasileiro, gosta de jogar dinheiro fora sem fazer força. Então, a Bruxa de Blair teve uma campanha viral muito forte nos Estados Unidos. Eu lembro que eu contei pra vocês, eu arrastei vocês, lembram dessa porcaria desse Bruxa de Blair, por causa disso. Eu até gostei do filme quando eu achava... Era real. No caso, né, até o contrário. Não, eu fiquei sabendo, através de ver na internet, que era o seguinte, era um grupo de garotos que a produção do filme tinha contratado para ir para a floresta, e aí eles tinham também contratado um monte de especialistas em efeitos especiais para assustá-los, e eles não sabiam de nada. Eu lembro de até a história que eles tinham contratado um psicólogo do exército dos Estados Unidos para poder ter as técnicas de terror, não sei o quê. Então tudo aquilo seria horror legítimo, né? E depois, eu descubro que era tudo armado mesmo, né? Só que muita gente detestou no Brasil, isso não fez sucesso.
Porque muita gente entrou no cinema sem saber nada. Zero. Nem Achando isso. que era filme de terror. Só. Foi o que aconteceu comigo. Eu achei o filme horrível. O jeito que termina, então, termina eu. Ele não termina, né, cara? Não termina. Sem contar que tem labirintite passa mal bonito no filme. E o sacode, você assim, meu Deus. O que agravou os problemas da Bruxa de Blair foi o fato de que o 2 não foi feito pelos mesmos produtores da Bruxa de Blair. Nossa, o 2 é muito ruim. E sabe eu nem ia comentar, na verdade. Não é nem digno nem de comentar. E ele queimou o filme. Os donos originais da ideia queriam fazer a história da bruxa nos anos 1790. Mas aí, porque como o 2 queimou o filme, não vão conseguir fazer. E eu fiquei sabendo, Neto, que o Bruxa de Blair 2 faz sentido se você assiste o DVD. Que você pode passar cenas de trás pra frente, você pode voltar em cenas. Mas que coisa de idiota, como é que você faz isso no cinema? Você é imbecil, né? O filme é muito bom. Mas o Bruxa de Blair, por primeiro, tem uma ideia legal. Então, esse Paranormal Activity, ele está sendo vendido assim, somos um filme para assustar. Entendi. Eles trabalham na questão do quase realismo, né? Daqueles fenômenos possivelmente explicados. Né? A história que eu sei é que a ideia é que assim, uma moça tá vendo essas coisas. Um fantasma, o namorado dela vai provar para ela que isso é alucinação e ele começa a gravar tudo. E ninguém vê, só ela, né? E aparece no filme. Não, na verdade, assim, eu assisti meia hora do filme só. Ainda não acabei de assistir o filme. E assim, ele não parece desconfiado em nenhum momento. Ela se queixa, desde criança acontece isso. Entendi. Ele grava e assim, logo nas primeiras gravações ele já vem a porta mexendo do nada e tal. Mas ainda não chega ao ponto de discussão deles, não. Esse filme estreou nos Estados Unidos na Fantastic Fest, que teve no mês passado em Austin, Texas. E pro Brasil ele tá agendado já. Foi um sucesso tão grande que você entra no site do UCI. É um dos maiores sucessos de Hollywood, porque ele custou $15 mil e já tá chegando na barreira de 100 milhões. E eles estão planejando o 2, né? Já? Eles estão aí o 2 vai ser um pouco mais caro. Sabe o que quer dizer que a continuação é mais cara do que o original, né? Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Acabei de tomar uma cerveja que saiu esses dias, Bohemia Oaken, envelhecida em barris de carvalho. Ela tem, imagina assim, um whisky com espuma, sabe? Ela tem essa cor. Terrível. É forte pra caramba. É bom tomar um pouco mais quente, assim. Tipo, não quente, mas, sei lá, põe ela na porta da geladeira, pra ela não ficar gelada. Tipo a Bock. Não, a Bock precisa tomar trincando de gelado. Essa Oaken não, porque ela perde o sabor. Você faz ela geladona, ela perde sabor. Eu comecei a tomar, ela tava mais gelada. Tipo assim, tava na porta da geladeira há 2 dias já. E a geladeira tá meio no máximo, tá muito quente de verão, né? E eu fui tomando ela devagar, de metade pra baixo ela tava na temperatura ambiente. Que agora aqui fora a gente tá mais fresco, né? Não tá frio nem quente, né? Então eu achei que ela... Tá quente sim. Mas eu achei que ela ficou gostosa agora, assim. Ela deve ter subido com uns 5, 6 graus, 8 graus talvez, sabe? Mas isso já não é cerveja, isso agora parece, né? É verdade. Acabei de... Nossa, pesado. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é meu sábado. Nenhuma das 2 escolas em que eu trabalho me deu aula este ano para quarta-feira. Então eu instituí quarta-feira meu sábado. Meu sábado, assim, para mim mesmo. É o meu dia para mim mesmo. Porque domingo é o meu dia com o Luciano, é quando eu dia que eu vejo ela, né? Mas sábado é eu comigo mesmo, assim. E aí eu decidi que eu precisava chegar junto no Supernatural. Supernatural que passa no SBT, né? Já saiu a 5ª temporada dos Estados Unidos, aqui no Brasil tá pra sair a 5ª temporada, e eu não vi, tipo assim, eu vi 2 episódios da 3ª. Então eu falei que se dane, eu tô com os DVDs em casa, eu falei, vou assistir esse negócio. Então eu fiz 12 horas, são 16 episódios pra 3ª temporada. Maratona. Ininterrupta, sabe? Eu parava pra pegar um sanduíche. Ixi. Eu ia fazer isso. Ou pra pegar um café, alguma coisa assim, sabe? Cara, eu fiquei sentado no sofá tanto tempo que eu fiquei com dor de cabeça. Na hora que acabou as 12 horas, foram 16 episódios ou 14 episódios, porque a 3ª temporada sofreu com a greve dos roteiristas. Né? Então eu vi assim, os 16 episódios um atrás do outro, 12 horas certinho de Supernatural, e adorei. Eu tinha esquecido como Supernatural é bom.
quarta temporada fica melhor, a quinta tá fantástica. Eu já fiquei sabendo, é a única coisa que eu fiquei sabendo, porque assim, o que eu gostei da terceira temporada é que eles passam a introduzir um pouco mais de lore, um pouco mais de mito pros demônios. Por exemplo, você descobre que o demônio de olhos amarelos era o Azazel. Fica muito mais interessante quando você sabe que os demônios têm nome, e você descobre por que os demônios quase nunca revelam seus nomes. Porque quando você sabe o nome de um demônio, você consegue fazer o que quiser. Aquele lance do nome verdadeiro, né? Então por isso que quase nenhum demônio revela o nome. Eu gostei muito da personagem da Ruby. A atriz é muito boa. E... Spoiler, pena que ela não volta na quarta temporada. Não, deu pra entender, não, mas eu entendi que ela ia voltar. Eu entendi que a Lilith tinha matado ela. Cadê a Ruby? Ela foi pra um lugar muito, muito longe. O que a Lilith faria? Teria destruído e mandado ela pro inferno. Ficou lógico. Até porque eles ficaram com a faca. Se eles ficaram com a faca, ela já não é mais interessante. Acaba com o Dean. Eu não sei se é spoiler. Bom, terceira temporada, né, velho? Quem não viu não vai ver mais. Então, eu gostei. O vilão da quarta temporada é a Lilith. E eu fiquei sabendo, a única coisa que eu sei da quarta e da quinta temporada é que o vilão é o Lucifer. Parece que no último episódio dá a ideia de que o último episódio chama Lucifer Rising. Porque há umas conversas sobre Lucifer, mas os demônios nunca viram pessoalmente Lucifer. Meio um negócio, meu Deus, você não sabe se existe. Mas o mais legal da série que eu tinha assistido primeiro, a trilha sonora, que é só rock and roll, é maravilhoso. As referências de cultura pop, né, de filme, de série, mas em especial as referências de música. Cara, eles têm muita, tipo assim, todos os nomes falsos que eles usam por exemplo, tem hora que eles são os dois agentes da FBI, o agente Plant e o agente Page, que é o Robert Plant e Jimmy Page. Tem uma hora que eles são parados por um policial, o Dean dá a carteira de motorista, ele é o Sr. Hager. É muito bom. E muita referência, uma hora que tem um agente da FBI lá que tá possuído e mata um xerife. Ele acorda assim da posição e fala assim, I shot the sheriff. Aí o Dean olha, fala, but I didn't shot the deputy. Cara, tem muita referência velada a rock and roll, assim, sabe? É muito bom nesse sentido. E o ator do Dean, ele tá fenomenal. O ator do Sam, pra mim, melhorou muito desde a primeira temporada. Ele era tão chato quanto o personagem, né? Ele era aquele carinha das Gilmore Girls, porque ele foi o namoradinho de uma das moças naquela série Gilmore Girls. Nossa, nunca vi, mas tudo bem. Tem até uma referência a isso. Sabe aquele episódio que eles estão em Hollywood na segunda temporada? Agora vamos ver o set das Gilmore Girls, ele assusta e sai. É uma piadinha com isso, uma piadinha com ele ter feito alguns episódios de Gilmore Girls. E ele tá muito bom, tá convincente. Mas o ator que faz o Dean, meu amigo... Nossa, ele é muito sacana, nossa, né? Ele é com muita naturalidade. É uma coisa que a gente perde o foco às vezes. A gente tá acostumado a ver só Hollywood e gente, estrelas de primeira categoria, e a gente perde o foco do que é ser um bom ator. E a gente vê... Eu já vi essa conversa em vários lugares, que as pessoas, como tudo é bom, você passa a observar só o que é diferente. Por exemplo, atores que são camaleões, como como é que chama o cara que fez o Jack Sparrow? Que branco? Fazia Anjo da Lei? Como é que chamava, cara? Meu Deus, Johnny Depp. Johnny Depp ou Christopher Walken são camaleões. Isso não é ser bom ator, tá? As pessoas às vezes confundem. Isso é ser um camaleão. É uma outra habilidade. Ser um bom ator, por exemplo, você vê o John Cusack. Ele sempre vai atuar mais ou menos do mesmo jeito. Você pega o... Como é que chama o cara que fez o Villain Seven? The Escape X, ou Kevin Spacey. Kevin Spacey, ele tem uma cara, quando o personagem dele é cínico, ele sempre faz a mesma cara, que ele vira a cabeça de lado e fala com cinismo. E tem gente que critica, por exemplo, o Michael Caine falou isso numa entrevista uma vez, que ele adora quando uma pessoa vem pra ele e fala assim, sabe, eu acho que você não estava atuando naquele filme, eu acho que você estava interpretando a si mesmo. E aí ele pensa consigo mesmo, ele fala pra si mesmo, nossa, que bom, isso quer dizer que foi um ótimo papel, quer dizer que eu atuei muito bem. Porque é isso, cara. A gente perde o foco de Hollywood. De tempos em tempos, você precisa sintonizar na Globo, na Malhação. Pra você ver o que é. Não. Pra você voltar e ter foco. Pra você sacar o que é ser um bom ator. Você acha que o cara tá sempre usando os mesmos trejeitos? Você acha que ele vai ser um bom ator. Velho, o bom ator é o seguinte. Ele sentiu medo. Você viu o medo autêntico no rosto dele? Ele sentiu raiva. Você tá vendo que ele tá com raiva? Ele não tá atuando pra você. Ele tá autenticamente com raiva. Isso é ser um bom ator. Ele tá atuando, tem 15 pessoas em volta dele e aquela cena já foi gravada 8 vezes, sabe? Então, isso é ser um bom ator. Se ele te convenceu de que o Kevin Spacey, se ele te convenceu que ele tá sendo assim, parece, é o mesmo, mas